As luzes azuis ofuscantes dos carros de polícia giraram dentro da minha mente durante as 3 semanas seguintes. Enquanto estive deitado numa enfermaria vazia do Hospital de Acidentados, perto do aeroporto de Londres, naquela área tranquila de lojas de carros usados, reservatórios de água e centros penitenciários, cercada pelos sistemas rodoviários que atendiam ao aeroporto de Londres, comecei a me recuperar do acidente. 2 enfermeiras com 24 leitos, o número máximo previsto de sobreviventes, ficavam permanentemente reservadas para vítimas de desastre aéreo. Uma delas era ocupada em caráter temporário por feridos em desastres de carro. Nem todo o sangue que se espalhou em mim pertencia ao homem que matei. Os médicos asiáticos da emergência descobriram que eu havia fraturado os joelhos na batida contra o painel. Longas pontadas de dor se projetavam pela superfície interna das minhas coxas até a virilha, como se finos caleteres de aço estivessem sendo puxados através das veias das pernas. 3 dias depois da primeira cirurgia nos joelhos, contraí uma pequena infecção hospitalar. Na enfermaria vazia, ocupando um leito que pertencia por direito a uma vítima de desastre aéreo, eu pensava de maneira descoordenada sobre os ferimentos e dores que ela sentiria. Ao meu redor, os leitos vazios tinham uma centena de histórias de colisão e consternação, a tradução de ferimentos através da violência de desastres de carro e de avião. 2 enfermeiras circulavam pela enfermaria arrumando as camas e os fones de rádio. Aquelas jovens amáveis faziam seu serviço numa catedral de ferimentos invisíveis, sua sexualidade exuberante se destacando sobre as mais assustadoras lesões faciais e genitais. Enquanto elas ajustavam os ferros em torno das minhas pernas, eu escutava os aviões decolando do aeroporto de Londres. A geometria daquele complexo artefato de tortura parecia se relacionar de alguma forma com as curvas e contornos daqueles jovens corpos femininos. Quem seria a próxima pessoa a ocupar aquele leito? Alguma caixa de banco de meia-idade a caminho das Baleares, a cabeça cheia de gin, o pubis molhado por causa do viúvo entediado que sentava ao seu lado? Depois de sofrer um acidente ao se aproximar do aeroporto de Londres, seu corpo ficaria por anos marcado pelo choque do abdômen contra a base do cinto de segurança. Cada vez que escapulisse para o banheiro de seu restaurante providencial, a bexiga enfraquecida, pressionando a uretra rompida depois do ato sexual com o marido prostático, ela se lembraria daqueles poucos segundos antes do desastre. Suas lesões fixaram para sempre aquela infidelidade imaginada. Será que minha esposa, ao visitar a enfermaria, todas as tardes, poderia imaginar que a aventura sexual me levara ao viaduto da Western Avenue? Sentado ao meu lado, os olhos perspicazes, determinando que partes vitais da anatomia de seu marido lhe restavam, eu tinha certeza de que já lera a resposta para suas perguntas tácitas nas cicatrizes das minhas pernas e do meu peito. As enfermeiras pairavam ao meu redor, executando suas tarefas dolorosas. Quando substituíam os drenos em meus joelhos, eu tentava não vomitar o sedativo, bastante forte para me manter quieto, mas não para aliviar a dor. Só o temperamento resoluto das enfermeiras me sustentava. Um jovem médico louro, com o rosto insensível, examinou os ferimentos do meu peito. A pele se rompera na parte inferior do externo, no ponto contra qual a placa da buzina se comprimira por causa da destruição do compartimento do motor. Uma equimose semicircular marcava meu peito, um arco-íris marmoreado que se estendia de um mamilo ao outro. Durante a semana seguinte, esse arco-íris passou por uma sequência de mudanças de tom, tal qual o espectro de cores do verniz de um automóvel. Ao meu olhar, eu concluí que a marca e o ano do meu carro poderiam ser reconstituídos por um engenheiro da indústria automobilística através da análise dos padrões dos meus ferimentos.
à disposição do painel de instrumentos, assim como o perfil do volante gravado em meu peito. Estava marcado em meus joelhos e canelas. O impacto da segunda colisão entre meu corpo e o compartimento interno do carro ficou definido nesses ferimentos, assim como os contornos do corpo de uma mulher lembrados na pressão sensível da própria pele durante algumas horas depois de um ato sexual. No quarto dia, sem qualquer razão evidente, a anestesia foi retirada. Vomitei durante toda a manhã na bacia esmaltada que uma enfermeira segurou sobre meu rosto. Ela me fitava com olhos joviais, mas inflexíveis. A borda fria da bacia, em formato de rim, se comprimia contra a minha face. A superfície era marcada por um pequeno filete de sangue de algum usuário anterior anônimo. Eu encostava a testa nas coxas fortes da enfermeira enquanto vomitava. Ao lado da minha boca fechada, seus dedos, calejados, contrastavam estranhamente com a sua pele juvenil. Flagrei-me, pensando em sua fenda natal. Quando ela lavara pela última vez aquela ravina úmida, durante a recuperação fiquei obcecado em obter respostas a perguntas como essa junto a médicos e enfermeiras. Quando haviam lavado suas genitálias pela última vez? Pequenos grãos de matéria fecal ainda aderiam em seu ânus enquanto prescreviam algum antibiótico para estreptococos de garganta? Será que o odor de algum ato sexual ilícito infestava suas roupas de baixo ao seguirem do hospital para casa? Os vestígios de esmegma e muco vaginal em suas mãos, combinando com o óleo do motor de inesperadas batidas de carro, eu deixava uns poucos filetes de bilis verde escorrerem para a bacia, consciente dos contornos quentes das coxas da jovem. Uma costura da saia branca fora reparada com alguns pontos de linha preta. Eu contemplava a linha se afrouxando contra a superfície redonda da nádega esquerda. As curvas pareciam tão arbitrárias e significativas quanto os ferimentos no meu peito e nas minhas pernas. Essa obsessão pelas possibilidades sexuais em tudo à minha volta fora acionada em minha mente pelo desastre. Imaginava a enfermaria lotada de vítimas convalescentes de um desastre aéreo, cada mente se transformando num bordel de imagens. O desastre entre nossos dois carros era um modelo de suprema e ainda não sonhada união sexual. Os ferimentos dos pacientes que ainda não foram hospitalizados me atraíam. Uma vasta enciclopédia de sonhos acessíveis. Catherine parecia bem consciente dessas fantasias. Durante as primeiras visitas, eu me encontrava em estado de choque e ela tratara de se familiarizar com a planta e o clima do hospital, trocando comentários bem-humorados com os médicos. Enquanto uma enfermeira se afastava com meu vômito, Catherine puxou a mesa de metal ao pé da cama e largou em cima uma pilha de revistas. Sentou ao meu lado, lançando um olhar animado para meu rosto barbado, para as minhas mãos irrequietas. Tentei sorrir para ela. Os pontos de laceração na cabeça, uma segunda linha de cabelo 2 centímetros à esquerda da original, tornavam-me difícil mudar de expressão. No espelho de mão que as enfermeiras suspendiam diante de meu rosto, eu parecia um contorcionista alarmado, surpreso com a distorção de sua própria anatomia. Sinto muito. Peguei a mão de Catherine. Devo parecer afundado em mim mesmo. Você está ótimo, garantiu ela. Parece com a vítima de alguém no Museu de Cera de Madame Tussauds. Tente vir amanhã? Tentarei. Ela tocou em minha testa, examinando com todo cuidado o ferimento da cabeça. Trarei alguma maquiagem para você. Imagino que a única atenção cosmética dispensada aos pacientes daqui fica aos cuidados da agência funerária S. Ford. Fitei-a com mais atenção. Sua demonstração de afeto e preocupação conjugal constituía uma agradável surpresa. A distância mental entre meu trabalho nos estudos para comerciais de televisão em Shepperton e a carreira brilhante dela na seção de excursões ao exterior da Pan American havia nos separados mais e mais ao longo dos últimos anos. Catherine estava agora tomando aulas de pilotagem e abrira uma pequena firma de
charter para turismo aéreo com um dos seus namorados. Empenhava-se em todas essas atividades com uma mente determinada, deliberadamente, realçando sua independência e autossuficiência, como se marcasse um terreno que reivindicava como seu e cujo valor deveria subir mais tarde. Eu reagira a tudo isso como a maioria dos maridos, apressando-me em desenvolver um amplo repertório de atitudes resignadas. O zumbido pequeno mais firme do avião de Catherine cruzava o céu sobre o nosso prédio de apartamento todos os fins de semana. Um toque de alarme que dava o tom do nosso relacionamento. O médico louro atravessou a enfermaria e acenou com a cabeça para Catherine. Ela desviou os olhos de mim, as pernas descobertas, revelando as coxas e a saliência do pubis, enquanto avaliava com sua habitual sagacidade o potencial sexual daquele jovem. Notei que ela se vestia mais para um almoço elegante com um executivo de empresa aérea do que para visitar o marido no hospital. Mais tarde eu soube que ela fora procurada no aeroporto por agentes policiais investigando a morte que ocorrera na estrada. Como não podia deixar de ser o acidente e as possíveis acusações de homicídio culposo contra mim a transformaram numa espécie de celebridade. Esta enfermaria é reservada para vítimas de desastres aéreos, expliquei a Catherine. Os leitos são mantidos vazios à espera. Se eu caísse ao fazer um loop no sábado, você poderia acordar e me ver ao seu lado. Catherine contemplou os leitos desocupados, visualizando cada ferimento imaginário, antes de acrescentar: Você vai sair da cama amanhã. Querem que ande. Ela tornou a me fitar solista. Pobre coitado. Você hostilizou as pessoas aqui por alguma forma? Deixei isso passar, mas Catherine insistiu. A esposa do outro homem é médica, doutora Ellen Hamilton. Ela tornou a cruzar as pernas, concentrou-se em acender um cigarro com um isqueiro que eu ainda não conhecia. De que novo amante ela tomara emprestado aquele isqueiro horrível, obviamente de homem. Tinha o formato de uma granada de avião, mas parecia uma arma. Durante anos eu fora capaz de detectar as ligações de Catherine apenas poucas horas depois de seu primeiro ato sexual com o novo amante, por causa de algum acessório físico ou mental desconhecido. Um súbito interesse por algum vinho ou cineasta de terceira classe, um curso diferente pelas águas da política, de aviação. Eu podia com frequência adivinhar o nome do seu último amante muito antes que ela o revelasse no clímax de nossos atos sexuais. Nós sentimos necessidade de entrar nesse jogo de provocação. Deitados juntos, descrevemos um encontro amoroso completo, desde a primeira conversa durante o coquetel promovido por uma empresa aérea até o ato sexual. O clímax desses jogos era o nome do parceiro ilícito, ocultado até o último instante. Sempre produzia os orgasmos mais intensos em ambos. Havia ocasiões em que eu sentia que esses casos só corriam para proporcionar a matéria-prima para os nossos jogos sexuais. Enquanto observava a fumaça do cigarro de Catherine se espalhar pela enfermaria vazia, eu especulava com quem ela passara os últimos dias. Não podia haver a menor dúvida que o pensamento de que seu marido matara outro homem emprestava uma dimensão inesperada a seus atos sexuais, presumivelmente conduzidos em nossa cama, à vista do telefone cromado que lhe transmitira a primeira notícia do meu acidente. Os elementos das novas tecnologias vinculavam nossas afeições. Irritado com o barulho de avião, soergui-me na cama, apoiando num cotovelo. As equimoses na cavidade torácica tornavam dolorosa a minha respiração. Catherine me fitou com um olhar aflito, obviamente preocupada com que eu pudesse morrer naquele instante. Pôs o cigarro entre meus lábios. Aspirei indeciso a fumaça com fragrância de gerânio. A ponta quente do cigarro manchada de batom rosa continha o gosto singular do corpo de Catherine. Um aroma que eu já esquecera naquele ambiente saturado de fenol de hospital. Catherine estendeu a mão para pegar o cigarro, mas eu o mantive, como uma criança.
A ponta borrada me fez lembrar de seus mamilos, pintados com batom, que eu comprimia contra meu rosto, braços e peito, imaginando em segredo que as manchas produzidas eram ferimentos. No pesadelo, eu a vira dando à luz a um filho do demônio, os seios entumecidos, esguichando fezes líquidas. Um estudante de enfermagem de cabelos escuros entrou na enfermaria. Sorriu para minha esposa. Puxou as cobertas e pegou o vidro de urina do meio de minhas pernas. Inspecionou o nível, largou e puxou de volta as cobertas. No mesmo instante, meu pênis começou a pingar. Com algum esforço, controlei o esfíncter. Atordoado pela longa sucessão de anestésios, deitado ali com a bexiga fraca, especulei por que, depois do trágico acidente envolvendo a morte de um jovem desconhecido, sua identidade, apesar das perguntas que fiz a Catherine, permanecia um enigma para mim, como um oponente anônimo morto num duelo sem sentido. Todas aquelas mulheres ao meu redor pareciam cuidar apenas de minhas zonas mais infantis. As enfermeiras que esvaziavam a comadre e faziam meus intestinos trabalharem com seus aparelhos de enema, que conduziam meu pênis através da abertura na calça do pijama, ajustavam os drenos nos joelhos, que retiravam o pus dos curativos da cabeça e limpavam minha boca com suas mãos duras. Essas mulheres engomadas em todos os seus papéis lembravam-me as mulheres que haviam acompanhado a minha infância, guardiãs dos meus orifícios. A estudante de enfermagem se movimentava em torno da cama, as coxas insinuantes por baixo da saia branca, os olhos fixos no corpo atraente de Catherine. Estaria calculando quantos amantes Catherine já tivera desde o meu acidente, excitada pela estranha postura de seu marido no leito de hospital, ou então, mais banal, pensando no custo de seu vestido e de suas joias? Em contraste, Catherine examinava de maneira ostensiva o corpo da moça. Sua avaliação dos contornos das coxas e nádegas, seios e axilas no relacionamento com as barras cromadas do aparelho que sustentava minha perna, uma escultura abstrata projetada para realçar o corpo, esguio da enfermeira. Era franca e interessada. Havia uma interessante veia lésbica na mente de Catherine. Minhas vezes, enquanto fazíamos amor, ela me pedia para visualizá-la num intercurso com outra mulher, em geral sua secretária, Karen, uma jovem sisuda com batom prateado, que passou toda a festa de Natal do escritório imóvel olhando para minha esposa como uma pointer no cio. Catherine me perguntou várias vezes como podia se deixar seduzir por Karen. Ela logo surgiu com a sugestão de visitarem juntas uma loja de departamentos, onde pediria a ajuda de Karen para escolher vários tipos de roupas íntimas. Esperei por elas entre os cabides de camisolas, fora da cabine. De vez em quando lançava um olhar pela cortina e as observava juntas, seus corpos e dedos envolvidos na suave tecnologia dos seios e sutiãs de Catherine, projetados para realçarem essa ou aquela vantagem. Karen tocava em minha esposa com carícias peculiares, batendo de leve com as pontas dos dedos primeiro nos ombros, ao longo dos sulcos rosas deixados pelas alças do sutiã, descendo pelas costas, onde o fecho de metal do sutiã deixara um medalhão impresso na pele, e finalmente os sulcos feitos pelos elásticos que ficam por baixo dos seios. Minha mulher se submetia a tudo isso, como se estivesse em transe, balbuciando para si mesma em voz baixa, enquanto a ponta do indicador de Karen comprimia seu mamilo. Pensei no olhar entediado que a atendente, uma mulher de meia idade, com um rosto pequeno de boneca estragada, que lançou quando as duas mulheres se retiraram, abrindo a cortina como se uma pequena representação teatral tivesse terminado. Havia em sua expressão a ostensiva suposição de que não apenas eu sabia o que acontecera e que aquelas cabines eram usadas a todos os instantes para tais propósitos, mas também que Catherine e eu, mais tarde, exploraríamos a experiência para nossos próprios prazeres complexos. Ao sentar no carro ao lado da minha mulher, meus dedos se deslocaram pelo painel, ligando a ignição, acendendo a luz, manipulando a marcha. Percebi que estava quase que exatamente modelando minhas reações ao carro pela maneira como Karen
tocara no corpo de Catherine. Seu sombrio erotismo, a elegante distância que ela punha entre as pontas dos dedos e os mamilos de minha mulher, foram recapitulados na distância que havia entre mim e o carro. O persistente interesse erótico de Catherine por sua secretária parecia se explicar tanto pela ideia de fazer amor com ela, quanto pelos prazeres físicos do ato sexual em si. Não obstante, essas atividades começaram a fazer com que todos os nossos relacionamentos, tanto entre nós quanto com outras pessoas, se tornassem mais e mais abstratos. Catherine logo ficou incapaz de alcançar um orgasmo sem uma fantasia elaborada de um ato sexual lésbico com Karen, em que seu clitóris era chupado, os mamilos eretos, o ânus acariciado. Essas descrições pareciam ser uma linguagem em busca de objetivos, ou mesmo, talvez, os primórdios de uma nova sexualidade divorciada de qualquer possível expressão física. Presumi que ela fizera amor com Karen pelo menos uma vez, mas agora chegáramos ao ponto em que não mais importava, em que não havia qualquer referência a algo mais que uns poucos centímetros de mucosa vaginal, unhas, lábios e mamilos machucados. Deitado na enfermaria do hospital, observei Catherine inspecionar as pernas esbeltas e nádegas firmes da estudante de enfermagem, o cinto azul que delineava sua cintura e quadris largos. Meio que esperei que Catherine estendesse a mão para acariciar o seio da moça, ou a enfiasse por baixo da saia curta, a palma subindo entre as coxas até a fenda natural, no períneo pegajoso. Em vez de soltar um grito de indignação, ou mesmo de prazer, a moça provavelmente continuaria a fazer o seu trabalho, indiferente ao gesto sexual, não mais significativo para ela do que qualquer comentário banal. Catherine tirou da bolsa uma pasta de papel pardo. Reconheci o roteiro de um comercial de televisão que eu preparara para aquele filme de orçamento elevado, um comercial de 30 segundos anunciando o novo carro Sport da Ford. Esperávamos usar uma entre várias atrizes famosas. Na tarde do meu acidente, e tiveram uma reunião com Ida James, uma diretora independente que contratamos. Por acaso, uma das atrizes cogitadas, Elizabeth Taylor, estava prestes a iniciar um novo filme de longa-metragem em Shepperton. Ida telefonou para dizer que lamentava muito. Pode dar outra olhada no roteiro? Ela fez algumas alterações. Acenei com a mão para que ela afastasse a pasta. Depois, contemplei meu reflexo no espelho de mão de Catherine. O nervo afetado na cabeça causara um pequeno rebaixamento na pálpebra direita, uma venda natural que parecia ocultar meu novo personagem, até de mim mesmo. Essa mudança acentuada era evidente em tudo ao meu redor. Examinei meu rosto pálido como o de um manequim, tentando decifrar suas linhas. A pele lisa parecia pertencer a alguém num filme de ficção científica, saindo de sua cápsula depois de uma longa viagem para o solo superiluminado de um planeta desconhecido. Qualquer momento o céu podia se abrir. Num súbito impulso, resolvi perguntar: onde está o carro? Lá fora, no estacionamento dos funcionários. O quê? Soergui-me na cama, apoiado num cotovelo, tentando ver atrás da janela, por trás da cama. O meu carro, não o seu. Eu visualizara montado como uma espécie de exposição de advertência à beira da estrada. Ficou completamente destruído. A polícia o levou para o estacionamento que há atrás da delegacia. Você viu? O sargento me pediu para identificá-lo. Não acreditou que você escaparia vivo. Ela esmagou o cigarro. Lamento pelo outro homem, o marido da doutora Hamilton. Lancei um olhar ostentivo para o relógio acima da porta, na expectativa de que ela partisse em breve. Aquela falsa comiseração pelo morto me irritava. Não passava de uma desculpa para um exercício de ginástica moral. O comportamento brusco das jovens enfermeiras era parte de alguma pantomima de pesar. Eu pensara durante horas no morto, procurando visualizar os efeitos de sua morte em sua mulher e família. Pensara em seus últimos momentos de vida, milissegundos frenéticos de dor e violência em que ele fora catapultado de um agradável interlúdio doméstico para uma concertina de morte metalizada.
Tais sentimentos existiam em meus relacionamentos com o morto, na realidade dos ferimentos em meu peito e em minhas pernas e na inesquecível colisão entre meu corpo e o interior do meu carro. Paralelamente, o pretenso pesar de Catherine era uma mera estilização de um gesto. E até esperei que ela desatasse a cantar, batesse com a mão na testa, tocasse em todas as pranchetas ao pé dos leitos da enfermaria, saísse dançando para ligar todos os rádios. Ao mesmo tempo eu sabia que meus sentimentos em relação ao morto e à mulher médica já foram superados por certas hostilidades indefinidas, por sonhos de vingança incipientes. Catherine me observou tentando recuperar o fôlego. Peguei sua mão esquerda e a comprimi contra meu externo. A seus olhos sofisticados eu já estava me tornando uma espécie de cacete emocional, tomando meu lugar com todas aquelas cenas de dor, violência que iluminavam as margens de nossas vidas, noticiários de televisão sobre guerras, movimentos estudantis, desastres naturais e brutalidade policial, aos quais assistíamos distraídos na TV, em cores em nosso quarto, enquanto masturbávamos um ao outro. Essa violência experimentada em lugares tão remotos se tornara intimamente associada a nossos atos sexuais. Os espancamentos e incêndios se uniam em nossas mentes às deliciosas palpitações de nossos tecidos eréteis, o sangue derramado de estudantes aos fluidos genitais que irrigavam nossos dedos e bocas. Até minha dor, deitado ali, no leito do hospital, enquanto Catherine ajeitava a comadre entre minhas pernas, as unhas pintadas espetando meu pênis e até os tremores do vago que me dominavam o peito pareciam extensões do mundo real, de violência, acalmado e domado nos programas de televisão e nas páginas das revistas semanais. Catherine deixou-me descansar, levando com ela a metade das flores que trouxera. Enquanto o mais velho dos médicos asiáticos a observava da porta, ela hesitou ao pé da cama, sorrindo para mim com um súbito afeto, como se não soubesse se me veria novamente. O enfermeiro entrou na enfermaria com uma tigela numa das mãos. Era uma nova recruta na seção de acidentados, uma mulher de aparência refinada, beirando aos 40. Depois de um cumprimento cordial, ela puxou as cobertas e iniciou um exame meticuloso em meus curativos, os olhos compenetrados acompanhando os contornos das equimoses. Atraí sua atenção uma vez, mas ela me lançou apenas um rápido olhar sereno e logo continuou seu trabalho, passando a esponja em torno da badagem principal que se estendia da cintura até o meio das pernas, em que ela pensava. No jantar do marido, na última infecção sem muita importância de seus filhos, percebia os componentes de automóvel delineados como gravuras impressas em minha pele e musculatura. Talvez ela especulasse sobre o modelo de carro que eu guiava, adivinhasse o peso do sedã, avaliasse o impacto da coluna de direção. Para que lado você prefere? Olhei para baixo. A enfermeira segurava meu pênis inerte entre o polegar e o indicador, esperando que eu decidisse se eu queria do lado esquerdo ou direito do curativo. Enquanto eu pensava nessa estranha decisão, o breve lampejo de minha primeira ereção desde o acidente agitou o corpo cavernoso do meu pênis, refletindo numa ligeira liberação de tensão entre os dedos hábeis da enfermeira.